Vão curtindo também para que essa live chegue ao maior número de pessoas. Vou deixar a live salva, né? Que a gente sabe que no sábado as pessoas aí já geralmente têm muito compromisso, não conseguem nesse período da manhã parar para entrar nas redes sociais, mas onde tiver uma pessoa, estarei trazendo o conteúdo e depois eu vou deixar salva para que mais pessoas possam ter acesso. Ok, pessoal? Eu vou dar início, então, porque essa live vai ser bem rápida, não vai passar ali de 10 minutos, então vai ser bem rápida. Não sei se vocês acompanharam, eu fiquei um período, né, sem aparecer nas redes sociais, precisava tirar um tempinho, mas eu estou de volta com muito conteúdo. Inclusive, essa semana eu fiz alguns posts e dentre esses posts eu trouxe ali, né, falando da possibilidade da partilha do FGTS em casos de divórcio ou dissolução da união estável. Sim, tem essa possibilidade. Muitas pessoas chegaram até mim não sabendo da possibilidade da partilha do FGTS. Ou pessoas até mesmo que já divorciaram não sabiam dessa informação. Então eu decidi trazer até vocês, né? Se você não está pensando em divorciar, que bom. Se você não está passando por isso, que bom. Mas você deve ter alguém, algum colega, algum amigo que esteja passando por essa situação. Então é muito importante também você acompanhar nessas informações para poder passar para o seu amigo, ajudar, né? Compartilhar conteúdo. Hoje em dia a gente vê tanto compartilhamento de conteúdo inútil, vamos dizer assim, de notícias ruins. Então é muito bom compartilhar conteúdo que vai ser útil para alguém, mesmo que você não esteja passando por essa situação. Então compartilhe, chama um amigo para assistir essa live, que você sabe que esteja passando, né, por esse processo de divórcio. Ou até mesmo você que está pensando em casar ou conviver em união estável. É muito interessante que você fique atento também. Não é só para as pessoas que estão passando por um processo de divórcio ou de dissolução da união, mas sim para você que está pensando em casar. De repente você está noivo, noiva, ou quer conviver em união estável, essa live também é para você. O que eu vejo hoje em dia é a resistência de muitos casais em falar sobre bens, em falar sobre regime de bens, principalmente quando decide se casar, gente. Pelo contrário, né, deve sim falar, fazer um planejamento, porque muitas pessoas que chegam até mim já, infelizmente, na fase de divórcio ou do fim da união, não tiveram uma preparação nesse sentido para saber coisas básicas de um regime de bens, para saber como que vai proceder. E a gente sabe que quando toca nesse assunto, quando toca em bens, quando toca em fim de relacionamento, é muito complicado, é muito delicado. E às vezes situações que poderiam ter sido resolvidas acabam não sendo. Então hoje eu vou falar para vocês, né, do post, do exemplo de João e Maria que eu dei, sobre a possibilidade de partilha do FGTS. Exatamente, né? Pouco tempo a gente já tem decisões favoráveis à partilha do FGTS. No exemplo que eu dei no post, eu falei o seguinte: João e Maria eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que João e Maria adquiriram na constância da união era comum no casal, ou seja, meia-ação, metade, metade. Independente se quem teve o esforço, se era João ou se era Maria, o que foi adquirido no regime da comunhão parcial, na constância do casamento ou da união, é partilhável. O que cada um tinha antes, o que Maria tinha antes e que João tinha antes, não se partilha, não se comunica. No exemplo, João e Maria eram casados há 20 anos sob o regime da comunhão parcial de bens. Ou pode ser que João e Maria conviviam em união estável também, aplicando o regime da comunhão parcial de bens. Nesse caso, né, na constância da união, nesses 20 anos de João e Maria, João teve ali um saldo de FGTS que foram depositados, né, na constância da união. Então foram depositados ali 20 anos. João teve esses depósitos do FGTS. Infelizmente, o casamento de ambos chegaram ao fim, fazendo com que Maria ficasse na dúvida: será que eu vou ter direito à partilha desse FGTS que João tem lá depositado nesses 20 anos, gente? E no exemplo, a resposta é sim.
Lembrando que tudo vai depender do regime de bens adotado pelo casal. Nesse exemplo, eu estou falando do regime de bens da comunhão parcial, ok? Que João e Maria eram casados. Nesse exemplo, a Maria vai ter direito a 50% do FGTS de João se o relacionamento chegar ao fim. Mas Silvana, não é justo, é uma verba ali, né, que ele recebeu, trabalhista, enfim. Mesmo assim, já tem entendimento que deve se realizar a partilha. Por quê, Silvana? Porque adquiriu ali na constância da união. Suponhamos que João tinha FGTS só antes de conviver com Maria, antes da união. No caso, não partilharia. Mas como esse saldo de FGTS foi depositado ao longo desses 20 anos, Maria terá direito a 50%. Então, muitos casais chegam ao fim e não sabem ou não é informado dessa possibilidade. E sim, gente, tem direito à meiação de 50%, ok? Outro exemplo também é se caso o João fizesse o levantamento desse FGTS nesses 20 anos, que é muito comum, para dar entrada num financiamento. Então, por exemplo, muitas pessoas fazem financiamento e dão entrada com o FGTS. Então, se João tivesse dado entrada no FGTS nesses 20 anos que eles ficaram juntos para financiar o imóvel, esses valores também eram partilhados, ou para comprar um imóvel. Então, deve ficar atento a essa questão. Lembrando que os valores antes do casamento não é comunicável, é só de João. Então, suponhamos que João tinha lá um valor X, 20 mil reais de FGTS antes de se casar com Maria. Casou com Maria, depois vieram a se separar. Esses valores adquiridos antes do casamento, João não teria que partilhar, somente no decorrer na constância da união. O STJ firmou um entendimento, eu vou ler para vocês, muito bacana no sentido que o cônjuge ou companheiro, então lembrando que se aplica tanto ali ao casamento e à união estável, terão direito à meiação. O que é meiação? 50-50. Dos valores depositados em conta vinculada do FGTS auferidos durante a constância da união ou do casamento. Constância no decorrer. Celebrados sobre o regime da comunhão parcial de bens ou da comunhão universal de bens, ainda que não sacados imediatamente após a separação do casal ou que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel por ambos durante a vigência da união. Ainda que não sacados imediatamente. Por quê? Porque a gente sabe que o FGTS nem tem algumas hipóteses para ele ser sacado. Então, suponhamos que na constância da união de João e Maria, certo? 20 anos, João não tenha tido a possibilidade de sacar o FGTS, divorciou de Maria, deve-se constar ali no divórcio, né? O profissional deve constar ali no divórcio ou na dissolução da união que há um saldo de FGTS que, quando for sacado para o João, deverá ser dividido com Maria. Então, por exemplo, chegou ao fim a união e não sacou o FGTS, né? Não teve os requisitos para sacar o FGTS, mesmo depois de divorciado, se um dia João vier a sacar aquele FGTS, o período de 20 anos deve ser dividido a Maria, mesmo já depois de ter sido realizado o divórcio. Então, é muito importante constar ali na sentença do divórcio, constar ali se for um acordo no acordo, para que quando João sacar o FGTS, ele já tenha que dar a parte de Maria, entenderam, gente? Como deve proceder? Lembrando, não são todos os casos que irão ser partilhado o FGTS. Primeiro, regime de bens. Então, suponhamos, você está pensando em casar, né? Você querendo casar, você está querendo conviver em união estável, você precisa pensar nessa situação, né? Quantas pessoas chegaram até mim falando, olha, eu não sabia da possibilidade de partilha, né? Mas não é justo eu partilhar porque foi eu que trabalhei. Mas tem aí se você não quer dividir, tem alguns regimes de bens que você pode adotar, como por exemplo da separação total de bens. Enfim, são questões que podem ser reguladas pelo casal.
né? Então é muito importante antes do casamento vocês sentarem, conversarem, verem realmente, olha, como que vai ser, né, a questão do patrimônio, mesmo se as partes não têm nenhum patrimônio, né? Conversem sobre esse assunto, porque a gente sabe que infelizmente quando a realidade bate a porta do casal, aí que vem as discussões, né? Eu atuo nessa área e eu vejo muitas discussões por conta de falta de informação, falta de conversa, né? A desinformação é muito prejudicial às pessoas. Então, por isso que eu sempre venho aqui trazer conteúdo, né? Porque eu gosto de trazer, eu gosto de compartilhar o dia a dia. Então, é muito importante. Nesse exemplo de João e Maria, lembrando, regime de comunhão parcial de bens, partilha o FGTS adquirido na constância no decorrer da união. Ok, pessoal? Outro caso que eu vou trazer aqui, que foi uma decisão que envolveu o FGTS também, foi uma decisão do Rio de Janeiro, então decidi compartilhar com vocês. Casal que não concorda com partilha de bens e juíza decreta o divórcio. A gente sabe que quando as pessoas entram para dissolver a união ou com o divórcio, o juiz ele pode decretar o divórcio de imediato e adiar a partilha de bens para que seja discutido em ação posterior ou um momento posterior, né? Em outra situação. Então pode sim, se você não está de acordo com a partilha de bens, entrar, pedir o divórcio, seja decretado o divórcio em outro momento, você venha discutir ali a partilha de bens. Nesse caso, eu vou ler para vocês, o divórcio envolveu a partilha de um imóvel e um veículo, ambos adquiridos por financiamento. É outra questão muito complexa que eu trago para vocês, a questão do financiamento, gente. A gente sabe hoje em dia que tem muitos veículos, imóveis financiados. E aí, com o fim do relacionamento, surge aquele problemão. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu só vou ler o caso, porque o caso também fala do FGTS. A juíza de direito Mafalda Luchese, do Rio de Janeiro, decretou o divórcio de um casal que buscou a justiça para solucionar a partilha de um imóvel e de um carro adquiridos em financiamento. Pela decisão, a mulher terá de ressarcir o ex-companheiro o valor de 50% de cada parcela quitada até a data da ruptura do casamento. Separação de fato, tá? Então não precisa entrar com o divórcio para pôr fim ao regime de bens. Basta que haja a separação de fatos para pôr fim. Porque tem gente que às vezes leva um ano para ir buscar o divórcio e nesse um ano já está separado de fato. Então, por exemplo, é muito importante fixar que, suponhamos eu, Silvana, sou casada e eu quero buscar ali o divórcio, certo? Só que eu já saí de casa, já estamos separados de fato há 2 meses. Depois desses 2 meses, eu decidi adquirir um veículo, mesmo não estando divorciada. Aí vem o meu ex-cônjuge e fala assim, você vai ter que dividir esse veículo comigo. Não, por quê? Porque a separação de fato põe fim ao regime de bens. Então, mesmo que a pessoa adquirir um veículo depois da separação de fato, ele não tem que ser dividido. É claro, você tem que comprovar que houve a separação de fato. Então, voltando. A mulher terá de ressarcir o ex-companheiro o valor de 50% de cada parcela quitada até a data da ruptura do casamento, além do FGTS do homem usado para comprar o imóvel. Já o ex-companheiro terá de ressarcir metade do financiamento do automóvel que foi pago até a separação. Nesse caso, foi o seguinte, trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por um homem contra sua então ex-companheira. Na justiça, ele diz que há o imóvel e o carro para partilha, ambos adquiridos por financiamento. Porém, o homem diz que o imóvel ele foi comprado antes do casamento com a entrada do seu FGTS. Então, eles foram casados pelo regime de comunhão parcial de bens, porém, antes de casar, o homem já tinha comprado um imóvel por financiamento, dada a entrada ali do saldo do seu FGTS. Então, ele utilizou recursos próprios. Ficou decidido o seguinte, a questão do imóvel, a ex-companheira, por sua vez, disse que permaneceu no imóvel e continuou a pagar o financiamento dele. Também aproveitou para dizer que o veículo foi levado pelo autor da ação e que não concorda com a partilha proposta pelo homem.
Nesse caso, a juíza decretou o divórcio e deixou para que a partilha seja definida em momento posterior, porque trata-se de um divórcio litigioso, então pode acontecer isso. Ao analisar o caso, a juíza considerou que a mulher permaneceu residindo no imóvel e arcando com o pagamento do financiamento depois da separação fática do casal. Assim, para a magistrada, o autor faz jus a 50% do valor de cada parcela quitada até a data da ruptura do casamento. A juíza apreciou aí a questão do FGTS. A questão do FGTS do autor, usado para comprar o imóvel, e determinou que ele seja ressarcido pelo valor dispendido. O FGTS do autor contava com valores depositados em época na qual ainda não vigorava o regime de bens adotado pelo casamento. Então, não há comunicação nesse caso, porque o FGTS ele foi utilizado antes do casamento. Então, não foi na constância da união. A questão do veículo. A questão do veículo foi adquirido ali por financiamento. A juíza constatou que, até a separação fática, de fato, foram pagos R$10.000 de entrada e mais 16 parcelas de R$1.000 cada uma. O bem permaneceu sobre a posse do homem, assim a juíza concluiu que cabe à ex-companheira a quantia correspondente a 50% dos valores despendidos durante o casamento para aquisição do veículo, ou seja, 50% da entrada, mais 50% das 16 parcelas pagas. A questão do financiamento é muito complexa, então eu tenho que vir numa outra live explicar para vocês, ok, pessoal? Mas a questão do FGTS aqui nesse caso é bem claro que ele vai ter que ser ressarcido, a mulher vai ter que ressarcir por conta de ter sido utilizado antes do casamento. Ok, pessoal? Estou falando muito rápido, eu me empolgo aqui. Vão comentando aí para mim, por favor. Acho que eu falei bem rápido, né? Mas, resumindo, para a gente já encerrar, a live ela vai ser bem rápida mesmo. Então, gente, fiquem atentos à questão desses detalhes que podem entrar na partilha, né, nessas situações, ou até mesmo se você pensa ali em casar, fique atento também a conversar, né, com o seu companheiro, com o seu cônjuge sobre essas circunstâncias. Por quê? Porque é muito importante esses detalhes, faz toda a diferença. E depois que vier a acontecer, gente, depois das informações passadas, né, se você não tiver acesso a algumas informações, aí já é tarde para você discutir algumas questões. Então, tem sim que se prevenir e falar desse assunto. Eu volto trazendo mais conteúdo, mais informações para vocês sobre esse caso, né? Eu dei exemplo do João e Maria, porque fica mais fácil de entendimento, né, quando você traz mediante exemplo, né? Mas eu volto com mais conteúdo para vocês. Vou deixar o vídeo salvo, porque é um assunto muito importante mesmo. A gente precisa falar sim sobre isso. Se de repente eu não estou passando por essa situação, sempre vai ter um colega, sempre vai ter um amigo que esteja passando. E a gente está aqui para ajudar ao próximo, né, e contribuir com informações que vão fazer a diferença na vida do outro. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Vão deixar nos comentários aí que eu já vou poder encerrar essa live e agradecer pela presença nesse sábado. Eu sei que sábado é muito difícil, né? As pessoas estão ali fazendo seus afazeres, né? Mas eu pretendo vir todo sábado trazer um caso concreto para vocês, explicar, né? Que eu estou aqui para isso mesmo, para poder compartilhar informação e levar informações verdadeiras, corretas, porque a gente sabe que tem muita informação errada no mercado e isso, ao invés de ajudar, vai prejudicar muito. Então, a gente precisa saber utilizar das informações corretas. Ok, pessoal? Então, vou encerrar essa live. Aproveito para agradecer todas as pessoas que estiveram presentes, para agradecer a paciência de vocês. Vou deixar salva e eu volto numa próxima oportunidade trazendo mais conteúdo. Ok, pessoal? Então, um bom sábado a todos, um excelente final de semana.